Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live do Grupo Novais. Hoje vai ser às 19 horas. Nós estamos numa quarta-feira e nós vamos ter como convidado hoje o engenheiro Gustavo Lamon, em que nós vamos estar falando de diversos tipos de macromedidores de vazão com as tecnologias medidores eletromagnéticos de inserção e carretel. Vamos convidar o Gustavo. Convidando o profissional Gustavo Lamon para compartilhar a tela com a gente. Boa noite. Oi, Gustavo, tudo bem? Tudo jóia, e você? Graças a Deus, tudo certo também. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você me ouve bem? Graças a Deus, tudo certinho. E como é que está Belo Horizonte? Rapaz, semana passada estava quente igual uma chaleira. Aí, final de semana, deu uma moderada na temperatura. E agora está esquentando novamente, que amanhã vem chuva. Previsão é de chuva amanhã. Pancada. Muito bom, muito bom. É dia de alagar a cidade. Vixe, Maria, Belo Horizonte tem vários problemas de drenagem, é verdade. Gustavo, com certeza. Inicialmente gostaria de te agradecer. O vídeo já está sendo gravado. Esse material fica disponibilizado depois no Instagram da Novais. A gente vem percebendo uma procura de 400 a 600 pessoas assistindo os vídeos depois. O ao vivo a gente entende que sempre é mais difícil as pessoas terem disponibilidade de assistir nesse horário, mas o grande interesse da Novais de estar proporcionando esses bate-papos é a gente pegar assuntos que muitas vezes a gente não encontra na literatura, né? Bate-papos iguais a esse, a gente pega experiência dos profissionais, né? A capacidade que eles têm, pela experiência do dia a dia e transforma isso num material de vídeo que depois alguém da área tem interesse de estar se aperfeiçoando, evoluindo e sabendo aonde procurar determinados profissionais para tirar dúvidas e buscar apoio técnico, né? Então isso daí é a grande vantagem da gente gerar um conteúdo que é um conteúdo visual e que fica sendo um conteúdo técnico para qualquer profissional que queira futuramente assistir. Então, inicialmente, obrigado por aceitar o convite. Você é um profissional que eu admiro demais. A gente já se conhece aí há mais de 10 anos, né, no ramo do saneamento, e cada dia que passa eu vejo a sua seriedade sobre o assunto, principalmente em instrumentação, e você fala com muita propriedade pelo conhecimento da sua formação, bem como pela a sua experiência, expertise do dia a dia. Além de vender o equipamento, também você está sempre acompanhando, dando pós-venda, verificando vantagem e desvantagem, o que é bom e o que não é. Muito interessante ter esse bate-papo hoje com você. Muito obrigado mesmo por disponibilizar o seu tempo de estar aqui com a gente na data de hoje, tá bom? Legal, eu que agradeço aí pelo convite, de estar aqui nesse bate-papo e que com certeza espero poder acrescentar algo novo, né, tanto aí para o Grupo Novais e para as pessoas que aqui nos escutam. Muito bom, Gustavo. Gustavo, para a gente iniciar, enquanto as pessoas estão entrando também, fala um pouquinho da sua formação e da sua área de atuação para a gente. Legal. Bom, eu sou graduado em engenharia elétrica, né? E, apesar de engenheiro eletricista, acabei aterrissando aí nessa área de saneamento, mas por uma questão da especialidade nossa, na nossa empresa, né? A nossa empresa é uma empresa especializada na área de instrumentação e controle, né? Então, a grande virtude do profissional da área de instrumentação é o fato dele ter condição de atuar em qualquer segmento, né? Eu, no início da minha carreira profissional, já tive oportunidades de visitar indústrias do diferente tipo de área, né? Óleo e gás, mineração, alimentício, né? Já tive oportunidade de me embarcar em plataformas, enfim. Então, minha área de formação é a engenharia elétrica, mas a minha área de, como é que eu vou dizer, especialização seria a instrumentação, né? Por muitos anos atuei como metrologista nos laboratórios nossos na empresa e agora voltei a atuar na área de metrologia novamente, né? O nosso laboratório, a gente acabou de ser auditado pelo Inmetro e eu vou ser um dos signatários desse laboratório, né? Não que eu vá realizar as calibrações lá no laboratório, mas você é um backup, né? A gente tem os profissionais para poder fazer os trabalhos e, claro, na ausência de alguém eu tenho que substituir, né? E a minha experiência, ela
ela vai aí tanto nessa área de macromedição, pesquisa de vazamento, medição de pressão, e a gente diz o seguinte, quando a gente deixa a infância e passa para a vida adulta, a gente continua brincando, né? E a minha brincadeira são os nossos instrumentos, né? É a nossa área que nós militamos, e quando a gente faz alguma coisa por gosto, o conhecimento ele vem naturalmente, né? Você não precisa de forçar esse aprendizado. Então, assim, resumidamente, essa seria a minha área de formação, de atuação, né? Eu sou sócio-diretor das nossas empresas, a Lamon Produtos e a Izóio Lamon, sendo que a Izóio Lamon foi uma joint venture entre a Lamon e a Izóio, que é um fabricante de medidores de vazão da Itália, e assim, a gente já tem uma parceria que agora está perdurando, deixa eu ver, 12 anos, né, de parceria, e em 2011 nós constituímos essa joint venture que, graças a Deus, a gente vem crescendo aos poucos, né, mas com uma base muito sólida e com um objetivo de longo prazo e com vários objetivos de médio e curto prazo, objetivos esses que aos poucos a gente vem conquistando, né, com muito trabalho, muita seriedade, né, e muito foco no cliente. Muito bom, muito bom. Gustavo, o nosso tema de hoje são medidores eletromagnéticos, né? Nós vamos focar na diferença entre o tipo de inserção e o tipo carretel, né? Para contextualizar as pessoas, fale as principais diferenças entre esses tipos de medidores. Legal. Bom, o medidor, o eletromagnético carretel e o eletromagnético de inserção, na sua essência, eles são muito parecidos, porém diferentes. Parecidos porque a mesma eletrônica utilizada no eletromagnético carretel é a eletrônica utilizada no eletromagnético de inserção. Então, o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo. Porém, como as características físicas construtivas desses equipamentos diferem um do outro, existem algumas correções para serem realizadas, né? E aí a gente vai começar a exemplificar isso. É óbvio que sem um papel, sem algumas ilustrações, fica às vezes difícil para as pessoas interpretarem isso, mas vou tentar ser o mais elucidativo possível, né? A grande diferença que há entre o eletromagnético carretel e o eletromagnético de inserção é físico. O eletromagnético carretel, você tem que obrigatoriamente seccionar a sua rede e instalar um carretel de mesmo diâmetro da tubulação. Ok? Então, a área da seção de medição ali, ela é conhecida, ela é fixa, e isso torna o eletromagnético carretel um dos medidores mais confiáveis, mais exatos que há para se fazer esse tipo de medida, né? Já o eletromagnético de inserção tem uma diferença muito grande e visual. O eletromagnético de inserção, eu através de um TAP, insiro essa haste desse medidor dentro da minha tubulação, e o que acontece? A seção de medição, ela não é mais a área correspondente ao diâmetro desse tubo. Por quê? Essa área, ela foi perturbada pela projeção dessa haste dentro da tubulação. Então eu tenho que corrigir isso. Além disso, uma diferença muito brutal que há entre o eletromagnético de inserção e o eletromagnético carretel é que o eletromagnético carretel, ele já é um extrator de velocidade média natural, tá? Devido à sua construção. Então, o sinal lido pelo sensor, né, através do conversor, ele já é proporcional à minha velocidade média. E a gente sabe que o que é a vazão? Vazão é a área vezes a velocidade média, né? Agora, no eletromagnético de inserção, como os eletrodos do medidor, as bobinas, elas são posicionadas de tal forma que ela pega apenas uma porção dentro da tubulação, ou seja, apenas uma camada, um vetor velocidade que corta esse ponto, ele é um medidor velocimétrico pontual e não um medidor velocimétrico de velocidade média, como é o caso do carretel. Então, eu tenho que fazer uma correção que, para aqueles profissionais que já atuam com a pitometria, sabem muito bem qual é, que é o quê? O fator de velocidade, né? Então, ao multiplicar essa velocidade medida pelo medidor por esse fator de velocidade, aí sim eu obtenho a velocidade média.
E aí eu consigo multiplicar, então, essa velocidade média pela minha área, só que a minha área corrigida, que é o quê? É a área da seção da tubulação menos a área projetada pela haste. Dessa forma, eu consigo, então, ter um medidor confiável. Então, eu preciso de adicionar duas novas correções na equação regida pelo medidor eletromagnético Carretel. Quais são? A correção da área efetiva de medição e a correção do meu perfil de velocidade. E importantíssimo isso, né? Então você percebe que você mesmo posicionou que um dos equipamentos mais precisos que nós temos hoje é o eletromagnético Carretel. E uma das grandes vantagens é que a bobina consegue pegar a velocidade realmente que acontece em toda a seção e consiga tirar a velocidade média, que é a velocidade que nos interessa para tirar no cálculo da vazão, que é a área da seção do tubo, que na verdade é a área da seção do próprio medidor, ou seja, você conhece a seção dele, né? E no de inserção, uma das grandes desvantagens que tem, que nós vamos entrar em vantagem e desvantagem, é que você não conhece 100% a seção da tubulação, né? Porque você não está trocando a seção da tubulação, mas pelo fator de velocidade que você pode ser que você consiga, através da pitometria ou através, nós vamos falar um pouquinho de alguns modelos de inserção que você consegue tirar esse fator de velocidade, você consegue sim tirar a parábola e entender o perfil de velocidade da tubulação e com isso ajustar e entender como que funciona essa seção da tubulação, que é fundamental para tirar a velocidade média. Isso tudo nós estamos falando que é fundamental para tirar a velocidade média, né? Então, Gustavo, entrando nesse assunto aí, pela sua experiência, vantagens e desvantagens do Carretel quando comparado com inserção. Legal. Bom, antes de entrar no assunto vantagem e desvantagem, eu gostaria de fazer aqui uma afirmativa. Não existe tecnologia ruim. Todas as tecnologias funcionam. O que acontece hoje no mercado é o seguinte: nós brasileiros temos uma cultura muito ruim, vamos classificar assim, que é a cultura do preço. Então, o brasileiro, ele é sensível a preço. E sabendo-se disso, há muitas empresas no mercado que querem fornecer o que o mercado demanda, que é o quê? O preço. E muitas das vezes a gente dá um tiro no pé. Tá? Então, se a gente for abordar aqui de um medidor ultrassônico, um eletromagnético, um Coriolis, qualquer tecnologia, ela funciona e funciona muito bem. A diferença se dá onde? Na qualidade do produto que está sendo empregado. Tá? E eu digo isso por experiência própria. Essa pessoa que vos fala era uma pessoa extremamente resistente à tecnologia eletromagnética de inserção por não haver conhecido até o ano de 2007 um medidor sequer que funcionasse bem. Que é a grande maioria. E hoje, assim, você sabe bem disso, a batalha que a gente faz no mercado hoje para promover a tecnologia eletromagnética de inserção, e depois desses 12 anos de empreitada, graças a Deus, a gente já tem uma credibilidade no mercado, né? Muitas empresas hoje confiando na tecnologia, né? Poderia enumerar aqui várias companhias que já acreditam na tecnologia e já utilizam-na. E assim, não foi uma tarefa fácil. Isso por quê? Porque no passado, empresas venderam o que nós classificamos ser de chaves de fluxo ao mercado, o mercado classificou que a tecnologia eletromagnética de inserção não funciona. Né? Então, foi um trabalho muito penoso e continua sendo muito penoso, porque muitos lugares onde nós vamos, as pessoas continuam a dizer eletromagnético de inserção não funciona. Bem, feita essa rápida afirmativa... Só te atrapalhando, eu sou um desses, tá? Instalei meu primeiro eletromagnético de inserção em 2007, e de 2007 a 2008 a experiência nossa foi péssima, e a posição foi nunca mais instalo eletromagnético de inserção. Porque o pós-venda com o cliente é fundamental. E você instalando algo que não funcione, como é que você vai dar assistência e manter um nome com o cliente? Então esse comentário seu, realmente a gente sentiu na pele. E aí, voltando depois, a gente vai falar das vantagens e desvantagens, já que é um grande bate-papo, a vantagem da live, isso é um grande bate-papo. Fala um pouquinho para nós o que você fala de chave de fluxo. O que é o que você, para contextualizar as pessoas, por que você fala que muitos medidores de inserção é uma chave de fluxo? Vamos lá. Estou vendo aqui o Robert lá de Manaus, um grande amigo, até comentando aí que ano passado a gente forneceu os medidores de inserção para ele, está comentando aqui. Obrigado, Robert. Chave de fluxo na instrumentação,
são equipamentos utilizados apenas para detectar a presença ou não de um fluxo. Tá? Então, talvez muitos aqui não sabiam, mas através da variação de temperatura eu consigo determinar uma vazão. Tá? Que são medidores de vazão por dispersão térmica. Tá? Existem esses equipamentos por dispersão térmica muito utilizado, amplamente utilizado, principalmente em siderurgia, onde eu tenho naquele processo de lingotamento e o resfriamento desse lingote ele é feito por chuveiros de água. Né? E aí, ali eu não preciso de saber qual é a vazão dessa água. Eu preciso apenas de saber se há uma passagem de água ou não. Então, se eu coloco um switch apenas on e off, on é quando tem fluxo, off é quando não tem fluxo, isso já resolveria. E aí existem inúmeras tecnologias utilizadas para este propósito. Tá? E existem, por exemplo, tecnologias utilizando o eletromagnetismo por inserção, que é o eletromagnético de inserção, né, para esse propósito. Só que lá fora ele é utilizado como uma chave de fluxo, como ele deveria ser. Aí o que acontece? É um equipamento com menos engenharia, com menos hora de desenvolvimento, consequentemente mais barato. O que muitas empresas espertas acabam fazendo? Ah, poxa, eu vou vender isso aqui como medidor de vazão. E aí, como você mesmo já mencionou aí a sua experiência passada, que eu conheço muito bem ela e a gente já discutiu inúmeras vezes sobre isso, né, que você sempre defendendo, eu não acredito no eletromagnético de inserção. Eu falei, Luciano, pode acreditar que hoje no mercado eu conheço 2 tecnologias que funcionam. A nossa e de mais uma outra empresa. As demais, gente, boa sorte. Tá? Então, assim, o eletromagnético de inserção, ele utilizado como chave de fluxo, ele não corrige o perfil de velocidade, ele não corrige a área efetiva, ele não é determinado o coeficiente de linearidade dele, que é o que a gente chama de fator K, né, de todo medidor eletromagnético, independente dele ser inserção ou carretel, ele requer que esse fator seja determinado em bancada, tá? Que é o fator que determinará a linearidade desse instrumento. Uma chave de fluxo não, por quê? Eu não preciso de ter confiabilidade disso, ok? E aí acontece desse emprego inadequado de uma tecnologia, né, trazendo frustração ao mercado, que foi o que aconteceu. Isso em 2010 me fez escrever um artigo, acho que eu já te encaminhei ele, né, até um nome bastante forte, né, o verdadeiro medidor eletromagnético de inserção. Nós nem fazemos menção nesse artigo ao nosso medidor. Ali está contido as informações técnicas básicas para que um medidor eletromagnético de inserção possa vir a funcionar. Ou seja, Gustavo, o medidor, a tecnologia que vende como medidor de inserção para abastecimento de água, para medição de vazão, que você não tiver como corrigir o fator de velocidade, não é realmente um medidor eletromagnético de inserção para medição de vazão. Ele é uma chave de fluxo. Ele vai te falar se o fluxo está acontecendo ou não, sem precisão da velocidade que você está lendo. Seria isso, em resumo. Exato. Em resumo, seria isso. E aí, a síntese desse artigo, ela enfatiza 3 coisas. A primeira é o fator de linearização dele, que é o fator K, que tem que estar estampado no sensor. A correção da área efetiva, porque agora a gente sabe. Eu estou projetando uma haste dentro da minha seção de medição. Então a minha seção não é mais πd2/4. É πd2/4 menos a área de influência dessa haste. Né? E o fator de velocidade. Sem essas 3 correções, eu posso ter qualquer coisa, menos um medidor de vazão eletromagnético de inserção. Gustavo, e é interessante o que você falou, quanto menor o diâmetro, né, mais representativo é a interferência de medidor dentro da tubulação, ou seja, ele vai aumentar mais ainda esse desvio. Me posiciona uma coisa, vários fabricantes de medidores de inserção que não têm esse fator de velocidade, eles sugerem colocar o medidor dentro de um ponto da tubulação, ou no meio, ou a 1/8, cada medidor, cada referência eles pedem para colocar numa seção. Explica direitinho o porquê que esses medidores pedem, por que os fabricantes pedem para colocar nesse ponto, sendo que esse ponto teoricamente deveria ser a velocidade mais próxima da média para ele medir, né? Só que como ele não sabe o perfil de velocidade, né? Então como que ele chega nesse valor recomendado para o cliente? Perfeito, vamos lá. Quando você tem um perfil de velocidade bem desenvolvido, ou seja, eu tenho uma tubulação com uma rugosidade controlada, eu tenho um trecho reto
adequado, nós sabemos que, teoricamente, a velocidade média ela encontra-se no ponto 1/8. Só que isso é teórico. Na prática, é muito difícil de nós encontrarmos a prática casando com a teoria. Então, o que acontece? Se eu viro para você, Luciano, ou para qualquer pessoa e falo, não, para instalar o medidor, coloca só no 8º, pronto, fecha os olhos e está medindo a vazão. Isso não é a verdade. Quando você vai fazer um trabalho investigativo para ver se o vetor velocidade média encontra-se no ponto 8º, você sempre identifica que ele está um pouco abaixo ou um pouco acima disso daí. E quando a gente fala um pouco abaixo, um pouco acima, eu estou falando de 1, 2, 3, 4, 5% de diferença no meu resultado final da vazão. Então, isso é muito representativo. E aí, colocando nessa questão, quanto menor o diâmetro, mais 1 milímetro vai afetar drasticamente o meu resultado final. Agora, cabe aqui uma afirmativa. O medidor eletromagnético, pelo seu princípio, quanto maior a velocidade, melhor sua performance. Dentro de uma tubulação, por teoria, aonde encontra-se o vetor de maior módulo? É no centro. Então, o desejável de se instalar um medidor eletromagnético de inserção não se dá a 1/8, mas sim no centro da tubulação. Tá? Agora, aqui cabe algumas ressalvas. Quando que nós seremos obrigados a instalar no ponto 1/8? Quando eu tenho um diâmetro de tubulação muito grande e uma velocidade muito alta. Porque se eu tiver um diâmetro muito grande e inserir essa haste toda ali até o centro da tubulação, a área que eu vou ter dessa haste dentro da tubulação pode fazer com que ela acabe dobrando dentro do tubo. Né? Então, devido ao momento, né? Eu tenho um ponto... Arquimedes dizia, me dê uma alavanca e um ponto de apoio que eu moverei o mundo. Né? Então eu tenho um ponto de apoio, que é o registro onde o medidor está instalado. E uma haste projetada 1 metro para dentro da tubulação, e essa tubulação a 2 metros por segundo. A probabilidade dela empenar dentro desse tubo é altíssima. Altíssima. Né? Então a recomendação nesse caso é que seja instalado no ponto 1/8. Né? Muito bom. Tirando essa prerrogativa, a recomendação é sempre que nós instalemos no centro. Positivo, positivo. Gustavo, nós temos aqui o Elias, que é um belo profissional lá da Sanebave de Vinhedo. Ele está perguntando aonde que pode ser encontrado esse artigo que fala o verdadeiro medidor eletromagnético de inserção. Isso. Falhou sua... Cortou um pouco, né? O Elias está perguntando aonde... Falhou sua fala, Tá. O Elias está perguntando aonde encontrar o artigo que você escreveu. Escutou? Tá falhando. Eu estou percebendo que o seu vídeo está travando. Você está me ouvindo bem agora? Sim, agora estou. Tá. O Elias está perguntando aonde encontra o artigo que você escreveu. Olha, esse artigo ele está na página da Lamon, lamon.com.br, tá? Na seção de artigos. Lá existem vários outros artigos, muitos sobre pitometria, inclusive, escrito pelo meu pai. Tem alguns outros artigos, mas também pode nos encaminhar um e-mail que vai ser encaminhado esse artigo com o maior prazer. Né? E também eu acho que se você jogar no Google o verdadeiro medidor eletromagnético de inserção, você vai encontrar ele espalhado por aí. Mas no nosso site você tem lá na seção de artigos. Muito bom. Gustavão, agora posiciona para a gente as vantagens e desvantagens dos medidores de inserção em carretel. Legal. Bom, vamos começar pelas vantagens técnicas. Tá? O eletromagnético carretel é o equipamento mais exato. O único equipamento que supera o eletromagnético carretel em termos de performance e exatidão é o Coriolis. Só que o Coriolis não aplica-se ao saneamento devido ao seu custo. Só para vocês terem uma ideia, um medidor aí de 4 polegadas, ele deve estar custando em torno de R$80 mil. Tá? Ele é muito caro, então não aplica-se. Mas é uma Ferrari para se medir. Em segundo lugar, vem o eletromagnético carretel. Tá? Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos medidores eletromagnéticos carretéis que nós garantimos erro máximo de 0,2% da leitura. Tá? É um erro extremamente baixo. Tá? Agora, a rangeabilidade do eletromagnético carretel também, que é excelente. Tá? Hoje a gente consegue medir velocidades a partir de 0,01 metros por segundo, indo aí até 10 metros por segundo, velocidade essa inatingível nas companhias de saneamento. Né?
É um absurdo nós pensarmos no escoamento fluídico a 10 metros por segundo, mas nós podemos chegar lá. Agora, a grande desvantagem do eletromagnético carretel, ao meu ver, é mais do ponto de vista financeiro. Tá? Porque o custo desse medidor ele aumenta exponencialmente com o diâmetro. E nós não devemos pensar, ter uma visão míope, o medidor custa tanto, mas quanto que é esse medidor instalado? Que você tem um custo de peça, você tem um custo de HH, homem-máquina, para poder fazer todo o trabalho para instalar esse medidor eletromagnético carretel. Uma outra desvantagem também que há no eletromagnético carretel é que amanhã, se você quiser desmontar ele, tirar da linha, você tem que obrigatoriamente interromper o seu abastecimento. Tá? Agora, é um medidor extremamente versátil, eu posso utilizá-lo para medir água limpa, água bruta, esgoto. O eletromagnético carretel, ele pode ser aplicado para qualquer uma dessas aplicações no saneamento. Tá? Ácidos, qualquer tipo de fluido. A única prerrogativa é que ele seja condutivo. Tá? E tem um detalhe muito importante no caso do eletromagnético carretel, quando ele é aplicado no água bruta ou no esgoto, nós temos que tomar muito cuidado com a incrustação no eletrodo, tá? E para isso nós dispomos de um sistema denominado sistema de autolimpeza dos eletrodos, tá? Que mantém os eletrodos despolarizados e mantendo-os assim limpos, tá? Quando a gente vai para o eletromagnético de inserção, uma grande desvantagem que há nele é o seguinte: ele só pode ser utilizado em águas de baixa turbidez. Não significa que ele não possa ser utilizado em água bruta. Ele pode, desde que nós possamos garantir que a turbidez seja baixa. Então, por exemplo, Petrópolis, nós temos eletromagnético de inserção medindo água bruta, mas é água mineral. Né? Lá em Juazeiro do Norte, nós temos um medidor aplicado num tubo de 2.400 milímetros, irrigação, tá? Só que a água dos rios São Francisco passou por várias barragens, a água é transparente, eu não tive nenhum problema em indicar o eletromagnético de inserção naquela aplicação. Tá? Então, o eletromagnético de inserção só pode ser aplicado em água de baixa turbidez. Isso aplica-se água tratada ou água bruta de baixa turbidez. Tá? Outra desvantagem do eletromagnético de inserção é a exatidão dele. Tá? A exatidão do eletromagnético de inserção é muito pior do que a do carretel. Tá? Tipicamente, o catálogo diz 2%. Nossa experiência diz que ele, bem instalado, ele vai te dar um erro em torno de 1%. Eu tenho diversos exemplos aqui de clientes que instalaram o medidor e conseguiram erros abaixo de 1%, inclusive. E esses testes, eles não são feitos com velocidade constante. Uma dica que eu dou a qualquer um que esteja aqui nos escutando é que quando você for testar qualquer dispositivo de medição de vazão, o teste em locais onde você consiga variar a velocidade. Porque uma coisa é você medir a velocidade a 1 metro por segundo, você pode fazer um ajuste e a coisa está lá funcionando. A outra é você ajustar esse equipamento para medir 1 metro por segundo bem medido, só que aí você eleva a velocidade para 2, eleva para 0,2 e verifica se essa exatidão é mantida. Isso é chamado de linearidade. Tá? E a propósito, 2 conceitos básicos da instrumentação. Se você quer ter um bom instrumento, tenha a garantia de que ele seja linear e repetitivo. Se ele for linear e repetitivo, você vai conseguir atingir todas as premissas metrológicas de um equipamento. Bem, então essas aí foram algumas desvantagens aqui ditas a respeito do eletromagnético de inserção. Vantagens. É um medidor que eu só preciso de um tap na minha rede, um tap de 1 polegada. Tá? Não preciso de interromper meu abastecimento. E a grande virtude, o custo desse equipamento ser constante para qualquer diâmetro. Tá? Então, se eu tenho uma rede aí a desvantagem dele para instalar em redes de 100 milímetros é enorme comparado a um carretel, porque o custo dele vai ser mais caro do que um carretel instalado. Porém, numa rede de 600 milímetros, ele torna extremamente viável. Eu tenho comigo que o ponto de equilíbrio, o ponto de transição entre um carretel e inserção é o diâmetro de 200 milímetros. E quando a gente coloca todas as variáveis nessa conta, que são o quê? O custo de aquisição e o custo de instalação, esse ponto converge para o diâmetro de 200 milímetros. Porém, eu tenho alguns clientes que determinaram esse ponto de corte sendo 150 milímetros. Nós temos outros clientes que determinaram esse ponto de corte sendo 300 milímetros. Eu continuo batendo nos 200 milímetros. Né? Quem sou eu para falar
tem que ser assim ou é assim. Não. Eu acredito ser isso, e cada empresa tem uma realidade, cada empresa tem um custo. Então, essa empresa ela tem que colocar as contas, colocar as variáveis no papel, fazer as contas e ver qual seria esse ponto de equilíbrio. Ou seja, o que você está posicionando é custo-benefício, né? E aí, exato, uma das coisas também que você comentou e que é interessante mencionar, que isso aumenta maior ainda o custo do eletromagnético carretel, se um dia você precisar tirá-lo para fazer uma manutenção, o recomendado é que você tenha um bypass, né? Que o bypass te permite tirar e a operação continua. No entanto, o custo de uma implantação do bypass, dependendo quanto maior o diâmetro da rede, esse custo fica até mais caro, né? Não só das peças hidráulicas, mas da caixa de alvenaria, da proteção, que muitas vezes você está numa rede que você tem trânsito pesado em cima, então você tem uma laje pesada, uma laje estrutural significativa, então isso tudo vai encarecendo. Mas não tenha dúvida nenhuma que no caso do carretel, o ideal é que se coloca num bypass para futuras manutenções. Um tópico que você colocou aí, Gustavo, mas seria legal você trazer valores para nós, quanto à condutividade. No carretel, no princípio de eletromagnético, quando a condutividade é muito baixa, não é recomendado o uso dessa tecnologia. Qual é esse valor da condutividade, Gustavo? Legal. É 5 microsiemens por centímetro. Inclusive, mês retrasado, eu estive em Manaus. E pela primeira vez eu vi um caso onde não se pode aplicar eletromagnético. As captações da Águas de Manaus são captações do Rio Negro. E a condutividade do Rio Negro é de 2, 3 microsiemens. Então não se pode aplicar eletromagnético. Né? Em agosto nós estivemos lá utilizando um medidor ultrassônico para fazer medição em tubulação de 1.200 milímetros. Tá? Água bruta do Rio Negro. E aí, na saída desse tratamento, já tem eletromagnético de inserção. E lá nós temos um caso muito interessante, que havia um medidor eletromagnético carretel, de um fabricante X, né, que ele com menos de 8 anos, a bobina dele foi deteriorada por umidade dentro. Imagina o parto que seria para eles poderem trocar esse eletromagnético de 1.200 milímetros. Foi colocado um de inserção no lugar, e o carretel ficou lá. Outro caso interessantíssimo foi na Caema, em São Luís do Maranhão. Né? Eles haviam feito um investimento em 2003 de compras de medidores eletromagnéticos carretéis, de um fabricante X também, né? Não vem ao caso aqui mencionar marcas, né? E esses medidores apresentaram problemas todos dentro do sensor, e são problemas que são incorrigíveis, porque a umidade lá dentro corrói-se tudo, tem que se trocar. Né? Então a nossa sugestão foi pelo uso do eletromagnético de inserção. Gente, em 3 dias e meio foram instalados 22 medidores em diâmetro de 600 a 1.200 milímetros. Quando que nós conseguiríamos fazer isso com eletromagnético de inserção, de carretel? Nunca. Né? Um outro exemplo também, nosso saudoso amigo Ricardo Mer tá me lembrando aqui, São Bento do Sul. Né? Ele tinha lá, eu acho que é 400 milímetros, ou é 400 ou é 600 milímetros. Um carretel que deu problema, ao invés de se trocar esse carretel, foi colocado um eletromagnético de inserção, né? Na saída da estação de tratamento de água. Esse medidor, creio que ele foi instalado em 2018. Está há 2 anos em funcionamento. Se ninguém ligou é porque está tudo correndo bem. Então, assim, graças a Deus hoje, o que nós mais temos são exemplos de sul a norte do país. Né? E isso é muito gratificante. Muito bom. Você comentou alguns casos aí de umidade na bobina, né? Por que dá essa umidade? Sim. E o que você tem que comprar numa especificação para você garantir ou minimizar não dar essa umidade na bobina? Excelente pergunta, Luciano. Os medidores, a grande maioria dos fabricantes, eles montam as bobinas, fecham, enclausuram o medidor e deixam ali um espaço vazio. Só que hoje esse ar que você está respirando, que eu estou respirando, ele possui umidade. Essa umidade contida nesse ar é enclausurada dentro daquele invólucro onde está a bobina. Okay? E o que acontece? Um medidor exposto a sol, chuva, dia, noite, eu tenho deltas de temperatura. Tá? E quando acontecem esses deltas de temperatura, acontece o que a gente chama de condensação dessa umidade contida no ar. E essa condensação vai deteriorando, vai corroendo bobina, né? E aí o que acontece? Você diminui o isolamento dessa bobina com a carcaça, e quando esse isolamento ele chega a um nível X, você condena o seu medidor. Tá? Para evitar esse tipo de coisa,
é uma sugestão que a gente indica, e no caso dos nossos medidores, desde o medidor 1, fabricado pela Isoi, a gente sempre teve esse cuidado, 100% do nosso sensor ele é resinado, com resina epóxi. Então eu elimino, quando eu insiro essa resina epóxi na fase líquida, que depois ela se enrijece, eu estou eliminando todo o ar contido ali, consequentemente a umidade. Então, se tem uma coisa que não nos preocupa, é a entrada de água ou formação de gotículas, né? Que é a condensação dessa umidade dentro dos nossos sensores. O nosso sensor, entre aspas, eu poderia classificá-lo como um sensor eterno, tá? Devido a isso. E isso foi o que aconteceu, por exemplo, em inúmeros casos, que eu não vou citar aqui, né? Inclusive em clientes, eu mostrei para o cliente por que isso aconteceu e houve o entendimento. Então, numa especificação, eu acho imprescindível que se exija que esse medidor seja resinado por dentro. E uma coisa que, para mim, é de certa forma inconcebível, porque que algumas empresas dão essa opção como um opcional do equipamento e não um item de série, né? Somente após uma obrigação, que é um termo de referência bem feito, é que essa empresa vai eventualmente fazer dessa forma. Foi o caso do ABS e do airbag em carros. São itens de extrema importância na segurança. E assim, era um pecado você comprar um carro popular, né, se é que existe carro popular, e ele não vir com essas opções. Depois que o governo exigiu, hoje todos os carros vêm com essas duas funções de segurança para o carro, né, que são o ABS e o airbag. Tá aí a especificação, né? A importância de uma especificação, porque senão você pode comprar um equipamento extremamente caro, né? Quando a gente fala extremamente caro, assim, a aquisição é mais cara, né? E que você pode vir a perder esse equipamento logo em virtude de uma umidade, pelo fato de você ter uma falta de um revestimento aí, conforme você posicionou das bobinas, fazendo com que o equipamento seja uma vida longa, né? Como você citou, sendo eterno. Então fica aí a dica da especificação. Gustavo, na sua fala também, anteriormente, você comentou que o inserção você não recomenda para águas brutas determinadas turbidez, né? Qual seria esse limite dessa turbidez pela sua experiência? Nossa, Luciano, como a gente não tem esse laboratório de turbidez, fica difícil da gente setar exatamente o limiar. Mas nós temos equipamentos de inserção aplicados em águas turvas, tá? O problema é que você vai ter que tirar esse sensor periodicamente para limpeza. E essa periodicidade, é difícil para eu poder setar aqui um número, porque isso vai depender, e como a turbidez ela varia, tem uma água que hoje ela está lá em XNTU, depois ela vai para 2XNTU, é muito difícil de nós determinarmos isso. Tá? E é um experimento que nós precisaríamos de ter um laboratório para poder fazer essa checagem. E confesso-lhe, nós não temos aí um parâmetro. Mas, por exemplo, no caso de Petrópolis, lá na Águas do Imperador, eu pedi a ele um histórico, e eles me passaram um histórico dos últimos 2 anos antes da implementação dessa inserção em água bruta. Tá? E lá, na maioria dos meses, essa turbidez estava ali em torno de 1, 2, 3 NTU. Em alguns períodos chuvosos, ela chegava ali a 20, 30 NTU. Né? E justamente nos meses de dezembro, janeiro. Então o que eu disse para eles foi o seguinte: provavelmente uma vez por ano você vai ter que tirar esse sensor e limpar. Tá? Agora, se é 5, 7, 8, 10, 15, muito difícil de eu fazer essa afirmativa, porque eu tenho medo de afirmar algo que eu possa me comprometer lá na frente. E para esses tipos de situação, eu sempre falo, vamos testar, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, vamos testar para a gente poder ter uma segurança maior. Sempre que alguém me pedir uma aplicação de eletromagnético de inserção em água bruta, eu só vou assinar, colocar minha assinatura embaixo depois que me derem esse histórico de turbidez, né, para a gente poder fazer uma análise. Ou se o cliente falar, não, Gustavo, eu não me importo, eu quero colocar, nem que eu tenha que limpar esse sensor toda semana. Ok, conta e risco seu. Tá? Então, difícil, uma pergunta muito difícil, eu não tenho um embasamento hoje prático, seria fundamentado em experimentos, tá? Para poder ter um número redondo, exato, para poder afirmar. Olha que legal, eu adoro a pesquisa, né? A gente é vinculado aqui à pesquisa, tanto no mestrado, doutorado, então fica aí uma dica de uma dissertação de mestrado,
que você variando a turbidez do medidor eletromagnético de inserção, quais são os resultados ou com que frequência você tem que fazer a limpeza. Não é que ele não marca, você vai ter que aumentar a frequência de limpeza, né? E importantíssimo, exato, né, Gustavo, a pessoa que tira o eletromagnético de inserção, voltar ele na posição corretamente, e você, nesse caso, recomenda que seja feito um novo fator de velocidade? Não, o fator de velocidade não, apenas o posicionamento, porque o fator de velocidade ele vai alterar em função de outras variáveis, ok? Mudança de rugosidade, mudança de viscosidade, que não é o caso, tá? Como a rugosidade é algo que ela, dependendo do tipo de tubulação, ela vai levar um tempo muito grande para isso acontecer, a recomendação da checagem do fator de velocidade é uma vez por ano, ok? Para tubulações de aço ou ferro sem revestimento. Tubulações plásticas, eu diria para você que se o tubo não houver deformação, você não vai ter mudança na rugosidade do tubo, consequentemente seu perfil vai ser, entre aspas, eterno, tá? Então não há essa necessidade de checar esse fator novamente. Agora, quando você remove o sensor e instala ele novamente, você tem que ter a garantia de que ele está sendo instalado na mesma posição. Positivo, ou seja... Isso é muito fácil, como a treina e tal, consegue fazer. Mas exige um treinamento básico ali para quem for fazer isso, para não perder precisão de leitura, né, Gustavo? Nós temos aqui o engenheiro Cassiano, que está assistindo a gente, ele fez uma pergunta. E a aferição desses equipamentos no campo? Como é que seria? O que você recomenda? Bom, vamos lá. Esse termo, eu por estar na área de metrologia, e principalmente agora signatário, né, eu sou muito chato com terminologias metrológicas, tá? E eu sugiro a todos que querem se aprofundar na área de metrologia, primeiro dicionário que a gente tem que decorar é o Vocabulário Internacional de Metrologia, o VIM, que está disponível gratuitamente no site do Inmetro, tá? E aí, eu até escrevi agora, durante a pandemia, um artigo que ele diz calibração versus verificação de macromedidores, tá? Porque eu tenho um conceito, não significa que eu esteja certo, tá? Mas eu tenho uma métrica, e essa métrica eu a defendo. Hoje, por exemplo, à tarde eu passei fazendo estudos que a gente desenvolveu uma maleta, né? Que até comentei contigo, Luciano, que é a maleta atendendo a norma 3966, né? Mas continuaremos utilizando a pitometria tradicional. Então, hoje o nosso equipamento, inclusive, ele é híbrido. Ele tem um software, esse software eu posso setar ele para virar 3966 ou pitometria tradicional no mesmo equipamento. Inclusive, depois a gente pode até marcar de conversar sobre isso, é um assunto muito interessante também. Então, você abordou aí sobre a aferição desses equipamentos. Bem, a Izóio, ela desenvolveu uma eletrônica que eu estou classificando ela como sendo a 4.0. Um medidor eletromagnético carretel ou inserção é um medidor que, se todas as variáveis contidas nesse equipamento conseguirem ser constantes, o medidor ele não precisa de ser checado periodicamente. E quais são essas variáveis? Que a impedância da minha bobina seja mantida constante, o posicionamento dos meus eletrodos sejam sempre fixos ali naquele local, a corrente de excitação, a corrente de atenção de excitação seja mantida constante, todas essas variáveis elétricas, eletrônicas do conjunto de medição sejam mantidas constantes. E para isso, a Izóio desenvolveu um sistema denominado como sendo BIV. O BIV é a abreviação de Built-in Verificator. Hoje existem no mercado dispositivos que você acopla ao sensor e ao conversor e ele faz toda essa checagem e ao final ele diz, o seu medidor está tudo ok, então ele está medindo a contento. A Izóio desenvolveu esse dispositivo em 2012, tá? Mas deu um tiro no pé agora com o desenvolvimento do BIV, que ele colocou um dispositivo desse dentro de cada eletrônica. Então essa eletrônica, ela monitora 22 variáveis vitais do medidor eletromagnético, tanto carretel quanto inserção. Então, fazendo uma analogia, imagina, periodicamente você vai ao médico. Quando você vai ao médico, o médico, a primeira coisa que ele te pergunta, como você está? Ah, doutor, estou bem. Ah, então eu vou passar aqui uns exames de rotina. Se você tiver alguma queixa, ele vai falar, então vamos fazer um exame específico para isso. Ok? Agora, imagine se você chegasse ao médico e você tivesse um chip na sua mão, monitorando alguns parâmetros vitais do seu corpo. Como, por exemplo, vamos pegar aí o colesterol. Quando você vai ao médico, você foi um ano atrás, seu colesterol estava ok.
Um ano depois, seu colesterol foi lá para cima. Em qual dia, em qual semana, em qual mês que o seu colesterol começou a subir? Porque ele não subiu da noite para o dia. Ele subiu seguindo uma tendência. Se você tivesse esse chip, o médico faria o download dessas variáveis e ele te informaria, Luciano, poxa, você está aqui no médico, você está aqui comigo hoje, mas a partir de julho o seu colesterol começou a subir. Aqui, ó, no dia 1º de julho ele estava em X, no dia 2 ele foi para 2X, no dia 3 ele foi para 3X. Eu consigo ver essa tendência, né? Então, o BIV implementado nos nossos conversores é um opcional, tá? Ele monitora essas variáveis, por exemplo, a resistência da bobina, a resistência de isolamento bobina-carcaça, eletrodo-bobina, eletrodo-carcaça, eletrodo-carcaça, tá? As correntes, tensões de excitação, enfim, uma série de variáveis que garante que o seu medidor está ok. E quando você vai fazer essa checagem, aqueles medidores a bateria com transmissão via GPRS que você conhece, foram instalados lá em Sorocaba, eles têm essa opção e esses dados poderiam ser enviados via GPRS remotamente. Para os medidores a energia que não tem esse recurso, você chega com o computador, descarrega esses dados num software, e esse software vai te dar todas essas variáveis em colorações verde, amarelo e vermelho, onde verde está ok, amarelo requer atenção, vermelho está fora de especificação, né? E aí, você clicou nessa variável, você tem esse gráfico de tendência, ok? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, esse ponto é muito importante dessas checagens feitas pelo próprio equipamento. Agora, nenhuma checagem automática, como essa que eu acabei de dizer, vai substituir a verificação com a aptometria em campo. Nenhuma, né? Então, a melhor forma de você checar esses equipamentos em campo é através da aptometria. E aí cabe ao usuário optar pela aptometria utilizando a metodologia tradicional ou utilizando a metodologia 3966. Tá? Uma coisa eu garanto-lhes. A metodologia tradicional e a metodologia 3966, elas convergem para o mesmo erro. Tá? Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente já deve ter feito mais ou menos uns 20 estudos dessas duas tecnologias, tá? de medição, a aptometria tradicional e a aptometria com a norma 3966, e os resultados de ambos são excelentes. A grande diferença que há entre uma metodologia e outra, uma é normatizada, a outra não. Tá? Mas dizer que a metodologia tradicional não funciona, como muitos dizem por aí, né, é um absurdo. Tá? Mas, fica aí a dica, então, essa checagem pode ser feita com aptometria, e a aptometria serviria tanto para você fazer a checagem do carretel, quanto do índice de seção, ou qualquer outro dispositivo de medição de vazão que você possa vir a ter em campo. Ou seja, fica aí a recomendação, sempre que instalar algum tipo de medidor de vazão, sempre que possível, que tem local que se torna complicável a instalação, mas sempre que possível, um TAP para aptometria, né, para fazer a calibração de tempo em tempo, para verificar se o equipamento está aumentando ou não o erro. Você vai estar trabalhando sempre no preventivo, né? Não vai esperar acontecer um desvio maior para que você não tenha monitoramento de forma errônea, né? Lembrando que o erro da aptometria, Gustavão, está em torno de mais ou menos 2%, né? Exatamente. Qual que é o meu ponto de vista? Não significa que eu seja dono da verdade, qualquer pessoa tem o direito de concordar ou discordar do meu ponto de vista. Tá? A aptometria, na minha visão, não pode ser um agente calibrador de medidor. Porque, imagina só, eu tenho um eletromagnético carretel que eu posso chegar a erros de 0,2%. Como que eu posso calibrar esse medidor utilizando a aptometria, cujo erro básico é 2%? Ok? Então, na minha visão, eu posso realizar uma checagem desse medidor. E a minha visão para isso, uma das empresas que melhor adotou... Eu tenho vários exemplos de empresas que realizam esse princípio que a gente ensina para as empresas, realizam com maestria. Tá? Mas eu tenho uma em especial que faz isso, e o meu ensinamento foi qual? Você instalou um macro medidor hoje? Cheque esse macro com o pitot. Hoje. E guarde esse erro. Um ano depois você checa novamente. 2 anos depois você checa novamente. E vai sempre comparando esses erros e vendo essa tendência. A partir do momento que você vê que essa tendência está desviando para um valor fora do que você especificou, está na hora de você fazer um trabalho investigativo maior. Tá? E aí, até cabe, eu tenho esses dados, esse cliente mandou para nós, 2 equipamentos, um nosso e de um concorrente. O do concorrente, 6 meses, ele tem que abrir o carretel para poder limpar, senão o medidor está medindo com 20% de erro. E o nosso, instalado em 2000 e
2013, 2013, ou é 12 ou é 13, tá? Desculpa pelo lapso da memória aqui. Até hoje, está perfeito a medição, tá? E isso, o problema disso é devido a quê? Eles têm muita presença de ferro-manganês na água. E essa presença de ferro-manganês, ela cobre o eletrodo, fazendo com que o medidor meça errado. E o nosso, graças ao sistema de autolimpeza, está só há 7 anos, sem nenhum problema. E aí, em 2018, eles falaram, poxa, estranho, por que o do lado toda hora dá problema e esse daqui não dá problema? Resolveram abrir, fizeram um trabalho fotográfico, viram que a mesma incrustação de ferro-manganês que havia no equipamento do concorrente havia no nosso, e o nosso, a medição perfeita há 7 anos. Obviamente, depois eles aproveitaram e limparam, né? Mas foi um trabalho muito bacana, e graças a situações como essas, né, práticas de campo, a gente consegue afirmar cada vez mais dos benefícios desse sistema de autolimpeza dos eletrodos. Isso aí. Nós temos aqui o Henrique perguntando, fazendo uma consideração para falar um pouquinho sobre o tratamento das informações coletadas pela pitometria, né? Ou é por volume, ou é por vazão instantânea. Henrique, eu vou te convidar, nós vamos fazer uma outra live com o Gustavo só sobre pitometria. Então hoje, como a gente só tem mais 5 minutos aqui porque o Instagram fecha, a gente vai fechar o lado do eletromagnético e a gente vai ter uma outra oportunidade para falar só sobre isso, tá bom? Gustavo, pela nossa experiência, a gente já instalou diversos medidores de inserção, eletromagnético de inserção, e também diversos a carretel. Mas eu pude perceber na prática que existe uma tendência de queimar por descargas elétricas o de inserção quando comparado aos carretéis. Isso é fato? Não. Os inserção que você instalou, os medidores de inserção que você instalou, não eram medidores em sua natureza. Muito pelo contrário. O eletromagnético carretel, ele está mais susceptível à queima do que o eletromagnético de inserção. Por quê? Então, o eletromagnético carretel, eu seccionei toda a minha tubulação, ok? E por isso que é muito importante nós fazermos o aterramento. Lembra quando você esteve no nosso laboratório no início do ano, eu te mostrei, olha, instala o aterramento flange do tubo, na flange do macro, flange do macro, flange do tubo, e aí vai para o terra, tá? É que a gente só tem 5 minutos. De novo, os assuntos eles são tão extensos e para a gente exemplificar, principalmente sem ter uma forma de ilustrar, fica mais difícil para as pessoas entenderem. Mas assim, o eletromagnético, o surto, ele pode vir pela alimentação, pelas saídas de 420, Modbus, pulso, pelo próprio terra, pelo tubo, se o tubo for metálico, ou pela água. Quando o surto vem pelo tubo, que é muito comum, a probabilidade de você ter uma diferença de potencial entre um lado do sensor e outro é muito grande no carretel. No inserção isso não existe. Então, o inserção, ele queimaria muito menos do que um carretel quando o carretel não é instalado de forma apropriada no que diz respeito ao aterramento. Tá? A nossa experiência, ela nos diz o seguinte, o inserção ele queimaria menos do que o carretel. Ou seja, tá? É uma vantagem. Agora, não deixa de ser uma vantagem. É uma vantagem. O inserção, ele queima menos do que o carretel, indiscutivelmente. Tá? Eu tenho um exemplo em Palmas, na BRK, onde nós criamos um sistema que foi um tanque de guerra. Um tanque de guerra. E eu não sabia disso. O estado de Tocantins é o estado com maior incidência de raios no Brasil. Eu achava que era Minas Gerais, mas é Tocantins. Façam uma pesquisa no Google que vocês vão ver isso. Tá? E assim, tivemos casos em que foram detonados vários instrumentos, rádio, fonte de alimentação, o medidor ficou lá intacto. E era um medidor de inserção. Tá? Então, assim, é um mito, não é um fato. Tá? Agora, existem eletrônicas e eletrônicas. Existem eletrônicas que, poxa, choveu aí em São Carlos, eu estou com ele instalado em Belo Horizonte, ele queima. Tá? E tem eletrônicas que são muito robustas. Eu gosto muito de nivelar os concorrentes por cima. E uma empresa, por exemplo, que eu admiro demais, os medidores da Yokogawa. Tá? E um dia eu estava na cidade aqui de Leopoldina, um medidor instalado em 1996, ele até hoje está lá em funcionamento, nunca queimou. O medidor do lado tem protetor de surto, tem isso, tem aquilo outro, chove em BH, ele queima. Lá em Leopoldina, que está a uns
350, 400 quilômetros de Belo Horizonte, né? Claro que isso aqui é só uma forma figurativa de falar. Mas, assim, você tem eletrônicas e eletrônicas. E a gente não pode, não deve fazer formar um preconceito com base em experiências. Ah, poxa, isso aqui vai sempre acontecer dessa forma. É um mito. É um mito, definitivamente, Luciano. Bacana. Gustavo, vamos lá. Para a gente ir fechando agora, o medidor inserção. Você tem ele, a bateria? Uhum. Sim. Todas as eletrônicas disponíveis para o nosso medidor Carretel são as mesmas para o inserção. Tá? Positivo. Então, temos a bateria, a energia, e uma virtude muito interessante, que vocês puderam presenciar isso naqueles fornecimentos de Sorocaba. A Isoil foi e continua sendo a primeira empresa no mercado mundial com medidores a baterias utilizando pilhas alcalinas, com autonomia superior a 5 anos. Isso é uma grande virtude, porque baterias de lítio são caras, difíceis de serem localizadas, ok? E a bateria alcalina, se eu tiver lá no Cabrobró, lá na divisa com a Venezuela, numa cidadezinha de 100 habitantes, com certeza na padaria eu vou achar uma pilha alcalina para substituir o meu medidor. Então isso foi uma grande virtude. Numa linguagem popular, é a pilha dos brinquedos dos nossos filhos, né? Exatamente. Exatamente. Assim, Luciano, tem tanta especificidade. Por exemplo, os nossos medidores a energia, hoje você não precisa de usar no break. Eu tenho uma bateria recarregável internamente que ela dura 30 dias em caso de falta de energia. Nós também fomos a primeira empresa a ter isso no mercado. Hoje nós temos eletrônicas a energia com grau de proteção IP68. Faça uma pesquisa com os principais fabricantes de medidores eletromagnéticos que você não vai encontrar essa virtude, né? Então a gente está procurando sempre inovar para conquistar cada vez mais clientes com demandas específicas. Eu estou falando isso que eu vou te provocar agora. Para a gente fechar, não te provoquei hoje, então agora eu vou te provocar. O que acontece? Esse medidor de inserção, que permite tirar o fator de velocidade, ele pode me substituir o tubo pitot em determinadas situações, ou seja, eu posso ter um instrumento desse, eu que sou uma empresa de prestação de serviço, em que eu quero ir em um determinado município e fazer uma checagem de um outro determinado equipamento que está lá, não para aferição e calibração, mas para ser um valor de referência, tá? Eu posso substituir ele posso utilizá-lo como um equipamento de pitot, por exemplo, para medição de referência? Poder você pode, mas você vai ter duas limitações. A primeira limitação quando você for levantar o perfil de velocidade, se você não, dependendo do diâmetro da tubulação, se você não tiver uma haste Gustavo está posicionando, porque quanto maior o diâmetro do tubo... Gustavo, você está ouvindo agora? Agora estou. Agora estou. Desculpa, você estava posicionando que quanto maior o diâmetro do tubo, talvez a sua haste não consegue penetrar por ele inteiro para tirar o fator de velocidade. O perfil de velocidade, exatamente. Então nós temos que ter essa preocupação. A gente tem hastes com até 2 metros de comprimento, ok? Então precisaríamos de tomar esse cuidado. O segundo cuidado é o seguinte: o medidor eletromagnético, ele muitas das vezes requer um aterramento. Principalmente quando eu faço medições próximas a tubulações, a bombas, conjunto motobomba, que tenham inversores de frequência. E muitos dos problemas que nós já tivemos estava sempre ligado ao perfeito aterramento. Tá? E aí, o que acontece? Quando você está trabalhando com o medidor de forma portátil, você não vai estar se preocupando em fazer um bom aterramento ali e acolar. E aí você vai instalar um eletromagnético desse e ele não vai te dar uma medição porque ele está num ponto de ruído que... Certo? E aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir a medição e vai se frustrar. Tirando essas duas limitações, e isso na pitometria não vai acontecer. Tá? O pitot ele é imune a ruídos elétricos. O eletromagnético ele já é mais susceptível a isso. Então, essa seria não seria uma restrição, mas seria algo que poderia fazer com que você se frustre lá na frente. São considerações, né, Gustavão? Gustavo, São considerações. Eu vou interromper o nosso papo, porque está falando aqui que em 15 segundos vai ser encerrado.
fecha a nossa live. Legal. Satisfação enorme. Esse conteúdo está gravado no Instagram da Novais. E passa a palavra para você fechar. Está dando aqui 15 segundos. Se não se acabar é por causa disso. Passa para ti a palavra. Beleza. Boa noite a todo mundo. Muito obrigado, Luciano. E assim, contem conosco. Estamos à disposição.